de Deus está em você. Irmão, a palavra de Deus, quando você vem para o Senhor, ela permanece em você. Você precisa de manusear ela, falar sobre essa palavra com todas as pessoas, indiferente onde você está. Senão, como que você vai falar que é cristão? Muitas vezes você vai chegar num lugar que você não vai expressar com palavras, mas você vai expressar com seus modos. Então aqui, muitas vezes as pessoas não entendiam isso. Muitas das vezes aqui, as pessoas que tinham aquela terra da promessa, que passaram o Jordão para entrar naquela terra da promessa, foram alertados por Deus, estavam sendo alertados por Deus, e muitas das vezes não cumpriam. E a lei, para quem não cumpria, era a morte. Era para ser apedrejado até a morte. Essa era a lei. Era a lei que mais se cumpria em Israel. Porque cumprir a justiça é muito bom. Extirpar o mal é muito bom. Você não fica agradecido quando a lei do seu estado funciona? Quando um bandido vai para a cadeia? Um bandido a menos na cidade. Você fica ali, de uma certa forma, aliviado, porque você tem filho, você tem filha, tem o ir e vir de cada um. Então ali, quando aquelas pessoas são reclusas, é colocada ali para ser moldadas, apesar de que não tem molde nenhum dentro das nossas cadeias, você fica tranquilo. Mas chega um dado momento, por causa da flexibilidade da lei, a pessoa é solta. Se tiver um problema, tiver tido ali algum problema, eles saem muitas das vezes sem regeneração nenhuma para vingar. Então, o que acontecia lá no Antigo Testamento? Para que não acontecesse isso, que a pessoa não voltasse para vingar apedrejada? Pronto, acabou com a vida da pessoa e fim de papo. Era a lei duríssima, duríssima. Então, por que tinha que ser uma lei duríssima? O tabernáculo de Deus estava lá, de todo o sacrifício, todos os holocaustos, todas as coisas, todas as instituições que Deus fez, todas as festas solenes, tudo que Deus instituiu para as coisas, tudo, eles não cumpriam. Eles cumpriam só da boca para fora. Então, essa lei se enfermou e mudou, e nós vivemos hoje uma lei diferente. Nós vivemos a lei dentro do nosso coração. A primeira condenação chega em nós, a primeira absolvição chega em nós, quando nós pedimos ao Senhor a absolvição, a misericórdia e favor dele. Então, quando eu trazer aqui o texto, eu quero que vocês entendam isso. O que o Espírito de Deus está falando com cada um de nós aqui? Naquela época, havia-se muito culto a deuses estranhos. Há muitas entidades, há muita coisa, era cultos assim, era fenomenais, não é esses cultinhos lero-lero aí não. Era coisa gigantesca, eram cidades inteiras. Ali se curvavam diante de Astarote, se curvavam diante de Baal, se curvavam diante de tudo quanto é Deus sem imaginar. As esculturas, não é aquelas esculturas que escondidinhas dentro de casa, não. Era coisa fenomenal, gigantesca. Gigantesca, eles faziam um negócio para intimidar. E muitas vezes, quando você olha uma construção imponente, mesmo sendo uma construção que existe ali uma relação espiritual, você fica assim, né, admirado com aquilo. Eu fico admirado como é que eles conseguiram construir sem ter o que tem hoje, a modernidade que tem hoje. Então muitas pessoas veem aquilo e é levado pela curiosidade a entrar e saber. Dou um exemplo simples para você. Uma igreja construída no século passado, que ali foi reverenciado a inúmeros deuses. Então é uma construção imponente. Você chega aí nesses interiores, aquelas construções maravilhosas, coisa assustadora, com as portas de madeira gigantescas e tal. Beleza. Você pode tirar sua foto, não tem problema nenhum. O problema é que esses lugares são abertos à visitação. Nós estamos aqui pertinho aqui, nós vimos uma lá. Aí eu vi um monte de gente pagando para entrar para fazer a visitação. Não contentou em olhar aquilo e falou: Senhor, o Senhor abençoou essas mãos para fazer. Muitas vezes aquelas mãos ali que fizeram nem adentraram dentro daquilo ali. Porque o que predomina, querido, é o que está no mundo espiritual. E muitas vezes eu não aceito isso. Não, isso aí não tem mais nada, isso é mentira. Existe sim. O Deus alertava o povo aqui no Antigo Testamento a essa questão espiritual.
a essa questão espiritual. E aqui em Deuteronômio, no capítulo 12, no versículo 30, diz assim, ó, continuando o que a gente fez quinta-feira: fica atento ao teu próprio comportamento, não te deixe seduzir, não vá seguir aos deuses delas, daquelas cidades, daqueles povos, ponderando, aos deuses delas, ponderando como essas nações servem aos seus deuses. Que interessante, vou fazer o mesmo. Ou seja, você vai ser induzido a conhecer. Você vai, conhece, aí vê ali que você é bem tratado, e não é bem recebido, e aí você começa a ligar uma coisa com a outra. Não, foi tão bem recebido, nossa, é um lugar assim, não, e você começa a ser o quê? Seduzido àquelas coisas. Você começa a ponderar, você começa a colocar na balança. Por que a Atos não é assim? Por que a igreja do fulano não é assim? Por que... Pô, podia ser assim, assim, podia trazer um negócio desse para dentro da igreja? Então aqui, ó, quanto aos cultos cananeus, aos cultos do povo daquela terra, eles eram advertidos a não fazer. A guerra maior lá, a primeira maior guerra foi espiritual. Não foi um combate de inúmeros mortos, de inúmeras pessoas. Não, a primeira guerra foi espiritual. Era não misturar com os deuses daqueles povos. Então a palavra de Deus é bem clara no versículo 30, Deuteronômio 12, 30. Fique atento ao teu próprio comportamento. Aquele negócio, você é levado pelo calor, você é levado pelas coisas, e você esquece que você é crente, você esquece que você tem que prestar conta ao Espírito de Deus, e naquilo ali você pode ser induzido. Você tem um comportamento que as pessoas vão conversando, e vai levando, tá vendo? Aqui não faz mal nenhum. Não faz mal nenhum. Isso é uma festa simples, mas por trás daquela festa ela está sendo feita a um Deus. Aquela reverência está feita a um Deus que não é o nosso Deus, que não é o Deus verdadeiro. Então, continuando, não te deixe seduzir, no versículo 30 ainda. Mas não se deixe seduzir, não vá seguir aos deuses delas, ponderando como essas nações servem aos seus deuses. Está vendo a curiosidade? Deixa eu ir lá ver como é que serve. Deixa eu entrar naquela igreja para ver como é que serve. Deixa eu ver aqui como é que é. Deixa eu ir na casa do meu parente aqui para ver como é que é. Diz que ele fala com um santo lá, ele fala com a imagem lá. Deixa eu ver aqui. Você começa a ponderar, você começa a esquecer que você é crente, você começa a esquecer as coisas de Deus e começa a ponderar. Estou falando isso para nós crentes hoje. Quando eu chegar no texto do crente hoje, que é escrito no coração, e aí, como é que fica? Então aqui, ó, Deus alertava através dos seus escolhidos para avisar. Nem pondera. Porque você começa a ponderar, olha que interessante, olha, é assim que acontece, eu vou fazer o mesmo. Porque eles não morreram, porque não aconteceu nada, porque eles não estão doentes. Eu estou doente, estou cheio de problema, estou cheio de dívida. Mas você buscou a Deus, você colocou diante de Deus. Você pediu Deus auxílio para você administrar suas coisas? Você pediu Deus para te dar saúde? Você pediu Deus para mudar a história da sua vida? Essa que é a questão. E muitas das vezes, não, que interessante, vou fazer. Eu vi de uma família que é assim, queridos. É espiritual demais, o negócio é complicado. É uma guerra louca. E muitas das vezes acho que a gente está brincando. Se minha mãe benzesse uma criança, essa criança nunca mais tinha doença nenhuma. Ficava uma dívida, era com a minha mãe? Não, com o mundo espiritual. Era com quem ela servia. Ela tinha o dom, mas o dom foi revertido para outra coisa, foi direcionado para outra coisa. Estou dando um exemplo só. O meu tio foi, naquela época, aquelas portas de madeira, aquelas casas com a pique, aqueles trem com betume, feito de barro. Meu tio foi picado por escorpião. Isso contava na nossa família assim, ele foi picado, e aquele escorpião barriga amarela. Foi picado. E o bichinho caiu lá, e ele gritou a minha avó, e eu fui picado aqui, tudo. Ela viu o escorpião, foi lá, matou o escorpião. Arrancou aquele fico dele, ficou só aquela pontinha do rabo. Ela pegou e esfregou aqui na mão. Não, foi escorpião, não.
Foi uma formiga, aquelas formigas cabeçudas que te picou. Pegou aquilo ali, cuspiu, fez a oração dela, nem fé deu. Então muitas vezes você pode ser induzido dessas coisas. Você tem filho, você tem marido, você tem esposa, você tem família, enfim, você é induzido. Vamos ver como é que é. Ah, a gente está fazendo bem. Vamos lá que nós estamos fazendo bem. Vamos lá que você vai receber o bem. Sabe, tem um homem lá abençoado, tem uma mulher abençoada lá. Irmão, crente está caindo nisso todo dia. Você é seduzido e quando você assusta, você está envolvido com isso. Por quê? Você está debilitado numa área. Se aqueles que estiver à sua volta não orar, interceder por você e estar na presença de Deus e continuar falando da bênção de Deus, da palavra de Deus, da promessa de Deus para a sua vida, você é induzido a buscar outras coisas. Não se engane. Não se engane. Por que nós cobrimos os seus filhos de oração? Por causa dessas coisas, são crianças, elas não têm noção. Dê uma bala para a criança. Qual criança que rejeita uma bala? Nenhuma. Aí depois você começa a ter problema espiritual, emocional, físico. Aí entra uma fase adulta, pronto, não tem mais jeito. Então continuar, Senhor, são seus. Senhor, o Senhor me deu, eu pertenço ao Senhor. Abençoa. Vai fazer igual o Ana ali, ó. Entregar para Deus os seus filhos, deixar Deus ali, você continuar ali, orientando, dando o seu exemplo. Isso que Deus falava para esse povo quando entrasse nessa terra lá. Só tinha adulto? Só tinha jovem? Não. Tinha velho, adulto, jovem, criança e bebê. Então cuidado, vocês vão tomar posse dessa terra, daquilo que é seu, mas cuidado com o que está lá. Senão você acha interessante, eu vou fazer o mesmo, então. Não tem problema nenhum. Isso não tem nada a ver não, que pastor chato, que crente chato. Tá vendo? Eu não posso fazer nada porque eu sou crente. Não, você pode. É o contrário, meu irmão. O contrário, Deus tem um livre-arbítrio. Muito antes, pelo contrário. Você que sabe o que você vai fazer com isso. Você pega esse livre-arbítrio e continua servindo Deus, você pega esse livre-arbítrio e faz segundo o seu coração. Você apaga o que Deus escreveu no seu coração e começa a escrever a sua história no seu coração. E começa a escrever. É guerra, é batalha? Sim, não estou eximindo ninguém disso. Quem falar que não tem é mentiroso. Quem falar que não é pecador é mentiroso. Segundo a palavra de Deus. Mas o que acontece, querido? Nós precisamos mudar. É você e Deus. Muitas vezes as pessoas querem mudar olhando para o outro, cobrando por nós. Você primeiro com Deus. Aqui ó, fique atento ao teu próprio comportamento. Um versículo só, hein? Olha o tanto de coisa que eu tenho que ler aqui ainda. Um versículo só. Fique atento ao teu próprio comportamento. Você chega num lugar, com uma festança, ali oferecida de alguma coisa, uma guerra espiritual, você não está nem aí, chega e deita e rola. Cuidado, comportamento espiritual. Você acha que Satanás desistiu de nós? Você acha que o inferno desistiu de nós? Ou você não acredita que existe Satanás e que não existe inferno? E que não tem depois um acerto de contas? Sabe quando nós falhamos? Você falhou, irmão? Vai orar e falar com Deus. Vai orar e falar com Deus. E Satanás ele antecipa ali, ó. O sistema do mundo antecipa. Então já fala logo com Deus, Senhor. Com misericórdia de mim, Deus. Me ajuda, Deus. Para de conversar com o seu Senhor, conversar com o seu Deus. E aqui no verso 32, Deuteronômio 12, verso 32, diz assim: portanto, aplicai-vos a pôr em prática tudo o que eu vos ordeno, nada acrescentarás e nada tirarás da lei. Então, era para o bem de Deus. Olha, não acrescenta e nem diminui nada. E começa a aplicar, colocar isso em prática na vida de vocês. A mesma coisa em Cristo Jesus. Nós precisamos colocar em prática os ensinos de Cristo. Nós precisamos de ser cristãos que têm a lei no coração, que têm a palavra no coração, que tenham o entendimento no coração. E o que nós precisamos de ter em nós, queridos? Para nós vencermos as batalhas diárias. Usar as armas espirituais que o Senhor nos concede. Uma das armas espirituais que o Senhor nos concede é a palavra. É a palavra. E hoje é fácil de se ler a palavra de Deus.
Se não dá para ler um capítulo, você lê um versículo, 2 versículos, você vai ali, Senhor, tem misericórdia, vai buscar, enfim. Então, nós vencemos as batalhas, palavra. Outra, oração. Arma poderosíssima. Orar, para pedir a Deus, enfim. Outra arma, fé. Outra arma, verdade. Outra arma, justiça. Porque uma arma que quase ninguém usa, paz. Paz. Quando um não quer, dois não briga. Paz. Aí nós queremos, sabe? Esse é o perigo, a gente quer ir lá. Eu não quero a paz da pombinha branca, eu quero a paz do lenço branco, eu quero a paz da bandeira branca. Não. Não. Interior. Alma. Temos essas armas? Caminhamos com essas armas? Arma poderosa, amor. Não amor filéu, não amor humano. Amor de Deus, o ágape. É o amor que hoje você me ama e amanhã você me odeia. Não, é o amor de Deus que não odeia de jeito nenhum, só ama. Mas quando se ama tem justiça, quando se ama tem puxão de orelha, quando se ama não é só alegria, só sorriso. Isso não traz briga, isso aí traz o quê? Paz, traz amor. Amor. O amor que se prega aí fora é um amor perigoso. 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 Tudo pode por causa do amor. Não. A Bíblia explica sobre o amor. Se a gente voltar lá em Cantares, a gente vai ver coisas lá maravilhosas. Eclesiastes, coisas maravilhosas. Quando se ama de verdade, se faz por amor. Quando se faz por amor, não se faz por vingança, não faz por cobrança, não faz por outras coisas, se faz por amor. Por amor. Então é um negócio que o pessoal está levando para um lado complicado. Duas pessoas se amam, não tem problema, né? Tá, não é assim. Aí começa a inverter o processo que a Bíblia diz. De um homem e de uma mulher. Em nome do amor pode qualquer outro tipo de ajuntamento. Então nós temos que ficar atentos a essas coisas. Temos que usar os dons que o Senhor nos deu. Se tem um tabernáculo em nós, se o Espírito de Deus habita em nós, nós temos que usar os dons que o Senhor nos deu. Nós temos dons, então usa. Usa ele. Usa ele em prol da sua casa, em prol da sua família, em prol do social, em prol, enfim, em prol das coisas. Usa isso. Meu amor lá para a família lá de Brumadinho. Oração. Um colega meu, ele não é cristão. E eles têm um sítio lá no município de Aranha, que é em Brumadinho também, só tem que ir do outro lado. Eu tenho o zap dele, mas quase não converso com ele. Quando eu trabalhava junto com ele, a gente conversava direto. Mas muita coisa a gente não conversa. Ele mandou um zap para mim: olha, eu estou bem, estou tranquilo, a minha área lá não foi atingida porque eu moro do outro lado, e tal. Mas eu sei que você fica preocupado e tal. Eu já tinha orado. Quando eu recebi a mensagem, eu já mandei a resposta e falei: glória a Deus, continuamos orando, continuamos abençoando você e sua família e tal. Já deixei um textozinho e era um homem que estava jurado de morte para bebida. Estava jurado de morte para bebida. E clinicamente já ia morrer. O camarada secou. Aí ele ficou pesando uns. Ele ficou tão abaixo do peso que ele ficou de cama. A língua dele ficou azul, os dedos dele começaram a paralisar, de tanta bebida. E Deus me colocou para trabalhar lá, eu conhecia ele, aquele cara que bebia. Eu comecei a conversar com ele, fiz amizade, ele gostou de mim, a gente foi conversando, eu já vi que era a direção de Deus. Eu comecei a falar da palavra de Deus para ele. Tranquilo, uma forma tranquila. Ele parou de beber. Nunca mais eu beber. Nunca mais. Dei uma Bíblia de presente, mandado de Deus. Nunca nos visitou, nunca veio aqui. E continuou a amizade, eu continuo orando. Falei: Senhor, ainda há esperança porque ele está respirando.
Estou fazendo a minha parte. Continuo abençoando de verdade a família. Eu abençoo a família dele. Passou por um processo complicadíssimo com o filho dele. Me procurou, pediu oração, pediu ajuda. Eu prometi, continuei ajudando, continuei ali abençoando. Eu falei, se precisar de alguma coisa, eu tenho lá com você, eu dou um jeito e vou. Não, eu me viro aqui e tal. E ali fomos ali, e venceu. Tem Jesus? Não, mas venceu. Agora, é ele querer, é a família dele querer, é o Senhor. Você já tem o Senhor, glorifica, querido. Você já tem esse Deus na sua casa, você já tem Deus dentro de você, glorifica. E olhe para que outros tenham. Muitas pessoas estão, se gloriando porque tem Deus, não serve, não passa esse Deus que tem. E quando passa de uma forma assustadora, passa de uma forma que distancia as pessoas mais do Senhor. Então, queridos, o que a palavra diz aqui, muita coisa circula em nosso meio, e se a gente não vigiar, a gente é seduzido, a gente é levado a ver isso, é levado a praticar isso. A gente deixa de aplicar e pôr em prática a palavra de Deus na nossa vida, para pôr em prática, aplicar em nossa vida outras coisas. Porque fulano fala, porque ciclano fala. Eu sou bem taxativo, irmão, não sei ferir o coração de ninguém. Pergunta para o Espírito Santo. Você veio todo arrebentado, você veio sem entender nada. Você está com o Senhor, você tem esse Deus maravilhoso, para que você vai contestar e para que você vai, afrontar esse Deus? Você veio lá com enfermidade, você veio lá com vício, você veio lá com não sei o quê, você veio lá com mutilações, você veio lá com um monte de coisa. Para que continuar fazendo isso? Você veio para com tudo isso. Aquilo vai servir de exemplo. Você parei aqui, porque daqui para frente eu coloquei as leis do Senhor no meu coração. E continuar buscando aquilo, que vai ser uma guerra do corpo contra o espírito e do espírito contra o corpo. É a carne contra o espírito contra a carne. Então, meu irmão, fique atento, vigie, porque no nosso meio acontece tudo isso. O meio cristão não está isento, não. É pior ainda. Jesus nos alertou que no nosso meio tem os falsos. Naquele tempo, Deus mostrava lá os falsos lá. Ó, esses deuses, ó, essas oferendas, ó, cuidado com isso, não mistura e tudo. Porque as coisas que dentro do povo de Deus eram tratadas com apedrejamento. Mas não podia apedrejar um cananeus e não conhecia as coisas de Deus. Você quer apedrejar o ímpio? Não, você vai apedrejar a sua vida. Porque se você apedrejar um ímpio, ele não sabe o que está acontecendo. Ele não conhece o mundo espiritual que você conhece. Quem está sendo apedrejado é você. Você está se amaldiçoando, você está caçando problema com a sua vida. Olha para onde Deus está me levando, eu e você, querido. Então, no nosso meio, é igualzinho aconteceu aqui, ó. Deus avisando que ia entrar, ó, cuidado, que eles têm uma metodologia, vocês não podem seguir isso. Agora, o problema maior é que hoje, o cristão de hoje, é o que está no nosso meio. No nosso meio existem muitos falsos profetas, falsos mestres, falsos de tudo que você imaginar, mas tem um negócio perigoso. Eles se intitulam conhecedor das coisas de Deus e induzem as pessoas a praticarem atos como cristãos, sendo que Deus não mandou. É isso que nós temos que ficar atentos. O que está no nosso meio. Tem tudo quanto é tipo de pensamento. Um vê a palavra de Deus com uma perspectiva, o outro vê esse livro da palavra de Deus com uma perspectiva, com um jeito, você já vê de outro jeito, um concorda com o que eu estou falando, o outro já não concorda, um faz, o outro não faz, vira aquela bagunça. Você discerne com o quê? Com aquilo que está dentro de você, o Espírito Santo. Você ouve o Espírito Santo, você deduz e você leva ali um entendimento pelo Espírito de Deus, para que haja um crescimento. O povo de Deus quer palavra? Quer não. Se quiser as palavras, estava todo mundo correndo atrás da palavra. Eu vou ler um texto aqui, um negócio que é assustador, queridos, de vocês. Por causa que culpa nossa mesmo. Entendimento, ideias, novidade. O crente gosta, tudo ter novidade, arrastar a novidade. Irmão, se eu te falar a você que tem coisas que estão sendo feitas no meio do povo de Deus, que Deus proibiu. Mas no coração do homem é coisas boas. É coisas que te separam de Deus. Não são coisas boas, são coisas que te separam de Deus. O que é o entendimento que a gente já leu e releu e Deus pediu para ler de novo? Vamos lá rapidinho. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4,
Está um pouco à frente. Efésios capítulo 4, versículo 14. Efésios capítulo 4, versículo 14. Olha para você ver que interessante, só para lembrar, só quebrar um pouquinho para te lembrar. Então nós temos que buscar discernimento. Esse que é o objetivo da palavra de Deus. Buscar entendimento, buscar as coisas de Deus e saber separar as coisas. Então aqui em Efésios capítulo 4, versículo 14, diz assim: o objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. É para isso que Deus nos orienta, é para isso que nós lemos a palavra de Deus, é para isso que nós permitimos o Espírito Santo falar em nosso coração. Para que a gente não seja levado por qualquer vento de doutrina, qualquer coisa dentro do nosso meio. É tanta doutrina, é tanta exigência, é tanta coisa que tem no nosso meio, que as pessoas são levadas por aquilo. E aquilo eles acham que vai ser a solução do problema deles, e não mais Jesus, e não mais a palavra de Deus, e não mais o entendimento das coisas de Deus. Ah não, vou fazer assim, porque é um negócio interessante. Eu vou passar a praticar assim, que é interessante. Eu vou passar aí para essa igreja aqui, que é interessante eu fazer isso, que lá nessa igreja tem, na minha não tem. Aí fica pulando, é perigoso, irmão, isso traz um problemão. Isso traz um problemão para a sua vida. Então o que... Não, depois a gente conversa. Então, não, na bênção. Então o que acontece? É um problemão. São inúmeras doutrinas, são inúmeras questões, muitas vezes ela está feita pelo homem e não pautada na palavra de Deus. Tem um versículo da palavra de Deus, mas eles pegam o versículo da palavra de Deus e fazem o que eles querem, e não segundo o que a palavra de Deus diz. Então o que aconteceu no meio da igreja de Deus? Que Deus não queria que acontecesse lá no Antigo Testamento, e que não quer que acontece hoje. Que a sua mente seja cauterizada no engano. E esse engano tem jeito de tirar mais depois que ele é cauterizado. Ele já faz parte de você. Então Deus não quer que você continue o quê? Com o engano na sua vida, sabe? Tendo as coisas do meio cristão e sendo enganado pelos falsos mestres. Tem pessoas que estão conversando sobre a palavra de Deus e ele recebeu uma autorização, estabeleceu no coração dele um poder que ele não tem, um dom que ele não tem, e usa isso. O dom que eu tenho, a forma de eu pregar, a forma de eu agir é a minha, é a forma de Deus trabalhar comigo. A sua não. Deus tem outra forma. Tem gente que pega a coisa do homem para ele. Aí os trejeitos, até a forma de falar, ele começa a mudar a voz dele para falar igual o líder espiritual da sua igreja. Ele começa a fazer um monte de bobagem. Ele começa a expulsar aquilo que não vai sair, porque está cauterizado no coração do outro. Irmão, o próprio Jesus chegou nas cidades e ali ele não teve como fazer muitos milagres, expulsar um monte de demônio, porque as pessoas já tinham cauterizado o que queriam no coração. Não tinham fé em Cristo. O milagre para acontecer, uma resposta de Deus para acontecer, tem que estar nos dois corações. Né? Se tiver no meu e não tiver no seu, não acontece não. Aquela mulher que estava doente lá, estava no coração dela a vontade de ser curada. O cego estava no coração dele a vontade de enxergar Jesus. Sabe qual é aqueles 4 homens que descem, aquele homem acamado lá em cima do telhado, Jesus ensinando uma casa? Aquele homem não tinha como chegar até Jesus. Eles aproximaram aquele homem, eles tiveram fé. Nossa, se esse homem chegar e Jesus ver. Jesus viu a fé de quem, querido? Dos 4 que desceram e do homem que estava na cama. Ele viu a fé dos 4, lá em cima primeiro. O esforço que esses homens fizeram para que essa vida fosse salva. Jesus não trouxe a cura para aquele homem de imediato. Ele falou para aquele homem: seus pecados estão perdoados. Aquilo foi um alvoroço. Mas isso aí qualquer um pode falar, ué. Qualquer um pode falar isso. Qualquer pastor meia boca pode falar isso. Qualquer irmãozinho que se acha pode falar isso. Então seus pecados estão perdoados.
Jesus conhecia o coração daquele povo. Falou o coração incrédulo, ou o coração sem fé, ou o coração maldito, ou o coração de boca grande, só falar asneira. Aqui, para que você saiba que eu tenho autoridade no céu e na terra, seus pecados estão perdoados. Você está curado, você está renovado, você está restaurado. Toma tua cama e vai embora. Porque ele viu fé naquelas pessoas. Se tivesse fé nele, poderia acontecer porque ele é filho de Deus, porque ele é Deus. Mas não é assim a sequência. Tem que haver fé. Muitas vezes nós queremos uma coisa, mas nós mesmos temos fé. Eu estou na fé do outro. Então só fé, esperando aí acontecer. Não. Eu uno minha fé à sua fé. E vice-versa, para que aconteça. Senão não acontece. Vamos voltar lá em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 13. Deus já mudou a história, amém? Glória a Jesus. Então está sendo pregado um monte de coisa, queridos, que vão além do ensino que Jesus falou aqui, ó. Nada acrescenteis e nada diminuir. Não tira nada, não acrescenta nada. Pratica o que está escrito. Não, mas tem muitos poderosos, muitas pessoas, muitos irmãos, muito crente em geral, cristão em geral, que criou suas metodologias, criou as suas formas, vão além do ensino da palavra, vão além do ensino do Espírito. Deuteronômio capítulo 13, versículo 1, diz assim: quando surgir em teu meio, viu que não é fora do meio? Quando surgir em teu meio um profeta ou um intérprete de sonhos e te apresentar um sinal ou um prodígio, versículo 2, se esta obra maravilhosa que ele anunciou se realiza e ele te exorta, você viu aqui, no seu meio, um adivinho, um prognóstico, um profeta, enfim, isso aconteceu, o que ele falou aconteceu, mas não veio de Deus, hein? Isso aconteceu, vamos continuar aqui, ó. E esse, por que aconteceu aquele fato, aí o profeta ou o pastor, a pessoa te exorta, ou seja, te dá uma ideia e fala assim, ó, vinde, sigamos os outros deuses, que não é o Deus que tu conhecesses, e passemos a servi-los. Está vendo? Muita gente que recebe um milagre, recebe uma provisão. Eu vou ler o versículo 3, será que é para trás? E ali a pessoa fala assim, agora você tem que fazer assim. Não, mas eu tenho que servir de acordo com o que eu falo. Não. Eu estou te dando uma nova revelação, um novo entendimento. Agora você vai fazer de acordo com o que eu falar, beleza? Não. Olha o versículo 3. Não dê ouvidos às palavras desse pregador ou sonhador, porquanto é o vosso Deus que vos está pondo à prova, para aflorar diante de todos o quanto, de fato, amais ao Senhor de todo o coração e de toda a alma. Você pode estar sendo provado e não está sabendo, está vendo? Cuidado, irmão, cuidado. E isso aí, ó, acontece na igreja, acontece no culto doméstico, acontece no trabalho com um irmão ou irmã, crente. Eu corto todo mundo na taca. Não, a Bíblia não fala assim, não, irmão. Você está interpretando erroneamente aí. Não sei o que na minha igreja faz assim. Seu pastor está errado, seu bispo está errado, seu missionário está errado. A conversa acaba, porque ninguém gosta de ser repreendido. Aqui, ó, é bem claro aqui, ó. É um mentiroso, é um falso. E ele teve um sonho, levou esse sonho e falou com você do jeito dele. Você sabia que muitas pessoas pesquisam um monte de coisa para saber o que vai falar com você? Porque não é de Deus. É interpretação humana. É o homem que interpretou. Isso chama previsão inteligente. O que é previsão inteligente? É uma habilidade humana, matemática e uma estatística que finge ser profeta, mas demonstra apenas numa ferramenta eficaz nas mãos dos falsos profetas. Então a internet, um monte de pesquisa, você não coloca tudo no Face? Tem pessoas só para pesquisar isso no Face. Tem equipe só para isso, irmão. Tem um bando de igreja de falso aí.
Um bando de igreja que põe no altar um teatro. E depois fala que é de Deus. Sabe qual é o problema? Nós vamos orar e resolver esse problema. Mas eu não vou fazer um teatro aqui não. Ao contrário. A única coisa que eu te convido para cumprir está escrito. Testemunhar. Porque está escrito. Você vai fortalecer o coração do outro com o seu testemunho. Vai vem cá, você fuma, você vai fumar mais não. Aí eu tiro o cigarro, te dou o cigarro, fuma seu último cigarro, te dou um cigarro. Aí eu tiro o espírito do cigarro que está em você. Depois você vê que eu tenho poder, eu vou você fumar dentro. Você é teatro, irmão. Você é coisa do demônio. Estou dando só alguns exemplos. Imagine isso num lar. Imagine isso num culto doméstico. Que todo mundo tem visão, todo mundo tem sonho. Eis que vejam, agora o negócio está assim. E vigia. Então, é um fator matemático, é uma previsão inteligente. E aqui, nessa nota que eu tenho aqui, é interessante, entendeu? Que nós não devemos procurar essas coisas. Nós não devemos receber ou já acreditar, já fechar, já colocar uma viseira, não alargar os horizontes, não buscar a Deus, ser levado por qualquer vento de doutrina. Toda a profecia, toda ela, todo sonho, tudo que é profético, você tem que buscar. Olha você que interessante, no Deus das profecias, no Deus da Bíblia, no Deus verdadeiro. Ele é que prova os corações, ele que sonda o coração, para ver se você é adorador de verdade. Nós não lemos o texto aqui agora. Aconteceu um milagre. Tem pessoas que vão, né, em certos lugares, acontece um milagre, vai lá, deixa a muleta, vai lá, deixa a bengala, vai lá, deixa o óculos. Foi Deus que fez. Você está sendo provado. Nunca mais a pessoa volta. Eu vejo direto. Eu vou acabar com o meu Face por causa disso. Eu vejo direto. Estou aqui agradecendo o que Deus fez por mim. Na minha nota aqui, essas pessoas que fazem isso são pessoas que não conhecem o Deus verdadeiro. São pessoas que só querem os milagres. Aqui na minha nota diz assim: são mercenários de bênçãos. Só fica enfiado na igreja porque precisa de uma bênção. Acabou a bênção, sai fora. Agradece tudo e mercenários de bênção. Não adoram verdadeiramente. Foram provados, mas não amam o Senhor de verdade, de todo o coração e de toda a alma. Versículo 3, depois você lê de novo aí. O 13:3, não deis ouvido as palavras desse pregador ou sonhador, porquanto o vosso Deus, que vos está pondo à prova, para aflorar diante de todos o quanto de fato amais ao Senhor de todo o coração e toda a alma. Muitas vezes você perde o Senhor por causa de bênçãos que não são verdadeiras. Não são verdadeiras. Tem gente que sabe que aquilo, eu estou numa conversa com o Cabral. Aí uma pessoa escuta essa conversa. Depois ele vem e lança aquilo. Deus vai fazer isso, fazer aquilo. Aí é a provisão matemática, né? Então tem gente que só vive disso. Por que isso? Quer ver um negócio? Porque isso, pastor, não acontece, não? Você recebe um telefonema que você recebeu uma fortuna e que você tem que pagar um registro lá de 5 mil reais nessa fortuna, você vai lá e dá o dinheiro, irmão. É fraude. As pessoas estão fazendo isso pelo telefone. Eu sou do banco tal, eu sou da empresa tal, eu sou do lugar tal. Você ganhou um negócio aqui, assim, e você cai. Assim está na igreja de Deus. Deus tem uma bênção para você. Uma bênção gigantesca. Mas depois nós vamos conversar. Eu sou testemunha disso, de muitas coisas que eu vi. Eu falei, tá, então eu vou te mostrar você. Chamei, peguei na mão e comecei a orar. Falei, Senhor, você é de acordo com o que a pessoa está falando? O Senhor vai falar comigo aqui agora. O Senhor vai fazer agora. Se não, o Senhor mostra para ela que ela está mentindo. Não deu outro. Então, meu irmão, vigia. Então, vamos viver de conformidade com a palavra. Está vendo que o Antigo Testamento não é tão ruim assim? E olha que tem apedrejamento aqui. Vamos lá. O mesmo Deuteronômio aí, no capítulo 13, no versículo 4. Diz assim, seguireis, pois, somente ao vosso Deus, e a Ele amareis com reverência, cumprindo fielmente os seus mandamentos, e obedecendo a sua palavra. A Ele, então, somente servireis, e vos apegareis. Quando aquele profeta ou vidente
quanto aquele profeta evidente, deverá ser morto, pois pregou a rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos libertou e vos fez sair da terra do Egito e vos resgatou da escravidão. Tal impostor tentou te afastar do caminho em que o próprio Deus te ordenou caminhar. Deste modo, extirpará o mal do teu meio. Como? Apedrejando. Não era só dar a malinha dele e mandar ele embora, não. Apedreja para não fazer isso em lugar nenhum mais. Mas glorificado seja o nome do Senhor, porque hoje é nos nossos corações. Está vendo como é que Deus muda a história? Como é que Deus... A infidelidade naquela época, querido, era punida duramente. E não só para desconhecido, não, viu? Para conhecido, para gente da família também. Para muitos da família também, viu? Está aqui no texto. Está aqui no texto. Desviou do caminho do Senhor, era morte. Era apedrejado, porque afrontou o próprio Deus. Essa lei, o judeu daquele tempo gostava de cumprir a risca, o cristão daquele tempo gostava de cumprir a risca. Mas hoje não é assim. Só para você entender o que Deus está falando com você aqui, ó, o versículo 4 fala que você tem que amar o Senhor com reverência. Você tem que cumprir fielmente os mandamentos dele e obedecer a palavra dele. Somente servir a ele e se apegar a ele. Não, agora eu vou apegar no Deus que o fulano está pregando. Agora eu vou apegar no Deus que o outro está falando. Não, agora eu vou me apegar a essa força positiva. Eu vou levantar de manhã, eu vou ser bom, eu vou ser legal, vou ser bacaninha. Não, eu tenho que me apegar a Deus e eu tenho que servir a Deus. Se eu estou com o Senhor. Eu não tenho que ser mercenário de bênção. Ô Senhor, eu vim aqui, não precisa me dar o que é meu. Traz de volta o que é meu. Não, eu vim aqui para te adorar. Eu vim aqui para te agradecer por o resto está sentado ali. Porque ele estava lá. Quando chegou a notícia, eu recebi a notícia, era mais ou menos 1h da tarde. Rádio Peão. O rádio Peão conseguiu estourar uma barraca, não sei o quê. Aí eu lembrei da outra lá, falei assim, na hora, eu parei tudo que eu estava fazendo. Comecei a ouvir da fome da condição. E comecei a orar. Comecei a orar pelo meu irmão que trabalha lá e por outros irmãos que trabalham lá, que eu não conheço. Senhor, tem misericórdia. Senhor, são seus. E ali, enfim, desenvolvi a minha oração. Eu ia sair, pegar um carro, pegar um trem, pegar um cavalo, pegar um avião, pegar um helicóptero lá. O que eu vou fazer lá? Apesar que eu conheço muito salvamento, o que eu vou fazer lá? Deus mandou ir lá? Se Deus mandar ele, tem que dar forma na condição. Tem gente que vai sem Deus mandar, vai para poder aparecer na televisão, vai poder falar isso, falar aquilo, permanece a obrigação. Se eu trabalho num negócio que é de salvamento, que é de socorro, eu não fiz mais que minha obrigação, mais que minha obrigação, e ser agradecido a Deus por ter aquele talento, aquele dom de salvar as pessoas, de trazer ali uma vida aquelas pessoas que já não tinham vida. Tem muita gente que usa isso aí para falar que foi a profecia dele. Irmão, vai acontecer inúmeras coisas. As que são de Deus vão se cumprir. Mas de repente você está sendo provado. Se sua fé está em Cristo mesmo, se sua fé está na palavra mesmo, se sua fé é a fé verdadeira mesmo, de servir e adorar a Deus de verdade. É muito diferente, querido. É muito diferente disso que a gente está ouvindo aí. É muito diferente do que Deus está falando comigo e com você aqui, ó. Imaginou o tanto de profecia que eu já ouvi, tivesse que apedrejar esse povo. Então que você entenda aonde o Espírito de Deus está te levando. A fidelidade tem que estar no seu coração. A honra de servir, de adorar, de prestar culto tem que estar no seu coração. Aqui a lei era duríssima. Quando você lê daqui para baixo, aqui, ó, é duríssimo. Ah, se Deus não manda Cristo. Ah, se Deus não intervém e manda um sacrifício único, sacrifício santo. Irmão, não tem como eu falar com você acerca do sacrifício de Jesus. Porque é santíssimo. É uma coisa que não tem como explicar. Tem pessoas que querem explicar, mas eu falo com você que eu não consigo explicar. Que amor é esse? Que coisa que inocente, santo, Deus
entregou por você. Deus entregou por você. Por mim. E ainda continuamos, sabe, a dar ouvido a um monte de coisa, assim, um monte de coisa que Deus não queria. Deus sabe da nossa fraqueza. E quando você começa a ler aqui para baixo, olha o versículo 6. Se teu irmão, filho do teu pai ou da tua mãe, teu filho, tua filha ou tua esposa amada, ou o teu amigo mais chegado, tentar secretamente instigá-lo, argumentando, vamos servir a outros deuses, deuses que nem tu e nem os teus pais conheceram, deuses dos povos pagãos vizinhos ou distantes de ti, de uma extremidade da terra a outra. Versículo 8, não deixeis convencer, tampouco ouças o que esta pessoa tem a te dizer. Não tenhas a menor piedade nem compaixão de qualquer um deles, nem os proteja. Pelo contrário, teu dever é matar sumariamente tal pessoa. Tua mão será a primeira a levantar contra este infiel para matá-lo, depois a mão de todo o povo de Israel. Versículo 10, apedrejo-a até que morra, pois tentou afastar do Senhor o teu Deus, que te libertou e te fez sair do Egito, da terra da servidão. Lei. Tem crente que quer viver na lei. Tem crente que quer viver na lei. Eu quero te mostrar a lei de Cristo, os ensinos de Cristo. Tudo que eu trouxe aqui era com a terra brusca. Havia povos lá. Nós em Cristo Jesus é diferente. Você já foi tirado de lá. A terra que Deus prometeu para mim e para você, ela vai ser toda renovada, novos céus, nova terra. Não é essa. Então não tem outra terra prometida, não. Não tem mais terra prometida, não. É uma terra espiritual, uma terra que o próprio Deus vai habitar nela, o próprio Deus vai estar nela. Você vai caminhar com Deus nela. Você vai saber, adorar, enfim, nela. É essa que você tem. Você tem que ser cidadão dessa cidade, dessa terra, desse povo. Vivemos aqui, vamos viver da melhor maneira possível, como Deus nos ensinou. Melhor maneira possível. Não tem jeito de viver 100%. Da melhor maneira possível. Que não vamos agradar todo mundo, mas da melhor maneira possível. Então aqui, ó, era turismo. Você viu aqui? Se te induzir, podia ser quem for. Teu amigo chegado, sua mulher, seu tio, seu irmão, seu primo. Não tinha conversa não. Estava te separando de Deus. A terra lá era perigosa. Nós vivemos, queridos, na bênção total do Senhor das nossas vidas. Como eu e você, como cristão, em Cristo Jesus, agimos hoje? Como eu e você temos agir hoje? Com pedras? É só apedrejar? Não. Nada disso, não existe mais nada disso. Nós temos que usar o que está dentro de nós. O que Jesus demonstrou quando ele falou, quando eles trouxeram aquela mulher que tinha sido pega no adultério. Nós temos que ter aquela lei que Jesus teve lá. Nós pegamos essa mulher no ato do adultério, essa mulher tem que morrer segundo a lei apedrejada. Jesus estava na frente lá do templo. Ele escutou, continuou escrevendo na areia com o seu dedo. Alguns textos dizem que é com a vara, mas o original fala que é com o dedo. Aí Jesus não levantou a cabeça para alguma, mulher em pé. Ele já tinha dado um tapa nela, ela em pé. Aí Jesus, abaixado, ele falou assim: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Todo mundo ama. O que ele falou com a mulher? Cadê os que te acusavam? Foram embora. Então, se eles não têm nada contra você, muito menos eu. Vá, mas não peques mais. Teve exortação. Teve apedrejamento? Teve exortação. Teve condenação? Não. Teve exortação para uma mudança. Teve exortação. Então, o que tem que estar dentro do meu coração, do seu coração? As pedras? Ou a palavra de Deus? Ou a palavra de fortalecimento, a palavra de exortação, a palavra de transformação? Nós temos que ter, querido, o Espírito de sabedoria que está dentro de nós. O Espírito de entendimento, discernimento. Tem que buscar isso dentro do Senhor, dar entendimento.
Me ajuda a tirar a pessoa do engano. Um dia me tiraram do engano. Me ajuda a ser aquele que tira o outro do engano. E para me tirar o outro do engano, eu tenho que estar pautado na palavra de Deus. Eu tenho que viver essa palavra para tirar do engano e não acabar de matar. Apedrejar com palavras, apedrejar com gestos, apedrejar com um monte de coisa. Nós somos muito fáceis, muito fáceis. Nossa, acho que nós vamos morrer e não vai aprender tudo. O Senhor tem misericórdia de nós, porque senão nós vamos sobrar de com força. Mas enquanto nós temos tempo nessa terra, você pautar dentro da palavra de Deus, salva a tua alma e a do outro. Se você tiver o Espírito de sabedoria. Espírito de sabedoria. Espírito de sabedoria, falhou, pede perdão. Casal, família, enfim. Espírito de sabedoria. De entender as coisas. De ver o outro entender. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Não, vou começar pela oração. Essa alma está enganada, vou começar só orando. Você não tem que ter profecia, não. Eu vejo uns profetas pé de chinelo aí, já tem profecia para aquilo. Olha, eu sonhei com isso. Irmão, quando Deus revela um sonho para mim, eu oro ainda para confirmar. Quando eu trago para você pode escrever que vai acontecer. Então é isso que nós precisamos entender. O que é de Deus é confirmado pela palavra de Deus, é trazido e pautado pela palavra de Deus. Eu quero encerrar com você, querido, para você usar o que tem dentro de você. O que Coríntios ali fala, o que habita em vós é santo. O Espírito de Deus habita em vós. O Espírito de Deus faz morada em vós. Eu podia ter feito morada em qualquer lugar. Escolheu fazer morada em nós. E nós, muitas vezes, esquecemos que Deus mora com nós e esquecemos das coisas. O Senhor nos perdoe. Amém? Abra sua Bíblia comigo em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4. Olha para você ver como Deus te chama a servir. Não com pedras na mão. Não com palavras prontas. Não com aquilo que seu coração quer, com a sua vontade. Mas segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus. Por isso que foi encerrado o cumprimento da legalidade da lei. Ela foi ali encerrada em Cristo. Se cumpre toda a legalidade dessa lei em Cristo, com o Espírito de sabedoria, o Espírito Santo que habita em nós, ordenado por Deus. Esse Espírito de sabedoria não anda com pedra na sacola, anda com palavra, anda com exortação, anda com palavra de bênção, palavra de salvação, palavra de transformação. A aljava do crente tem que estar cheia dessas coisas. Então tem muita gente que está trazendo coisas nas suas igrejas que parece ser exortação, mas não é. Que parece ser bênção de Deus, mas não é. É pedras numa sacola e coloca nas costas. E coloca nas costas. Irmão, não sou contra nada que as pessoas fazem, que cada um vai ter que se explicar para Deus. Voto é bíblico. É bíblico. Voto é bíblico. Eu já passei aqui vários estudos de voto. Nesses 10 anos que a gente está aqui. Vários estudos de voto. Voto é bíblico. É você e Deus. Agora tem uma irmãzinha abençoada que te procura. Sua igreja tem isso, tem aquilo? Não. A minha tem. Vamos lá. Vamos fazer lá às 7 sexta-feira, às 7 quarta-feira. Tem quantos anos a igreja receber? Não, então, beleza, também é de Deus, é de Deus. É de Deus. Vamos fazer lá em tudo? Entendeu? Você vai fazer esse compromisso lá. Aí começa o voto que tem lá de homens. Começa lá a aliança que tem de homens. Tem até profecia em cima desses votos, dessas alianças. Você cumprir isso, você vai ver. Deus te responder. Deus vai fazer para você. Cuidado, cuidado.
Cuidado para você não entrar numa dessa. Estou dando um exemplo de milhares. Cuidado. Bom, você leva isso. No texto bíblico fala sobre o óleo da unção, de ungir. Só. O resto é inventação do homem. O resto é criação do homem. Você faz isso. Leve e põe lá na comida do seu marido. Leve e bota isso lá não sei aonde. Leve e faz isso. Leve e faz aquilo. Você lembra, se o menino vai passar a te obedecer, você não correr esse menino, você vai te obedecer. Não, mas você leva isso. Está vendo? Fora a Bíblia. Deus não falou isso. E aqui o texto fala que quando essas coisas acontecer no nosso meio cristão, você conhecedor da palavra de Deus, você não vai lançar pedra, mas você vai ensinar a pessoa. Você vai explicar. Se ela te ouvir, bem, você cumpriu o seu ministério. Se ela te ouvir, ela vai ser salva. Se ela não te ouvir, você cumpriu o seu ministério. Você não mentiu, você falou a verdade. Você não feriu ninguém, não jogou pedra em ninguém, não. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Diz assim, tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nesses deveres, pois, agindo assim, salvará tanto a tua própria vida, quanto a de todos os que te derem ouvidos. Então, tem que cumprir o que Deus mandou, tem que cumprir o que Deus está falando. Então, tenha cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Que você está ensinando seu filho, casal, família, igreja, ministério. O que você está ensinando? Tenha cuidado. Tenha cuidado, que isso aí pode virar uma coisa que depois não tem jeito de mudar. Tem igrejas que estão com problema, querendo mudar e não estão conseguindo. Porque já cauterizou no coração, aqui já enraizou na cabeça e não tem jeito. E não tem jeito. Foi o maior combate de Cristo, foi esse. Todos os que chegavam para contender com Cristo, eles tinham cauterizado o quê? Não era aquilo na aljava que eu falei com você, não. A palavra de Deus, a exortação, a bênção, a revelação pelo Espírito de Deus. Não. Eles tinham a lei com apedrejamento, com cargas nas costas das pessoas, colocando, instituindo coisas que Deus não mandou. Se a gente pegar aqui no próprio Timóteo, aqui, 1 Timóteo 4, 1 e 2. 1 Timóteo nós estamos aí, capítulo 4, no mesmo capítulo, versículo 1 e 2. O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, sob a influência de hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. Está aí, A pessoa já tem aquilo, só acontece se fizer aquilo. Só acontece se você fizer isso. Só acontece se participar desse simbolismo. Só acontece se você fizer assim. Só acontece se você orar 7 vezes. Só acontece se você pagar assim. É isso? Não. Segundo o texto bíblico, não. Se você orar e tiver fé na pessoa, se cumpre. Se cumpre. Se cumpre. Podemos entrar numa batalha espiritual. Porque a profetização é muito espiritual. Agora tem a batalha. E a batalha sempre é ao contrário. Sempre ao contrário. Dona Carla, o negócio da senhora é complicado. Seu Regis, o negócio da senhora é complicado. Sempre tem uma barreira contrária. E Deus sempre falava assim, não tem nada contrário não, eu já fiz. Não tem nada contrário não, está pronto. Não tem nada contrário não, eu sou Deus. O que eu falava com vocês? Falava só isso. Falava, não porque Deus falou, não porque é assim. Esses médicos vão converter? Não vai. Esses médicos vão falar assim, verdadeiramente existe um Deus. Clinicamente não tinha jeito, mas pela palavra de Deus, eles vão ter fé, eles vão abdicar disso? Espero que sim. Então aqui o texto é claro no versículo 16, tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nesses deveres, pois agindo assim, salvará tanto a tua própria vida, quanto a todos que te derem ouvidos.
Então, se a pessoa te ouvir a palavra que você tem, glória a Deus, vai ser salva aquela alma vai vir para o Senhor, e vai seguir o Senhor, e vai ter as suas provas, e vai ter os seus ataques, e vai ter dias de alegria, dias de tristeza, dias de juntar, dias de separar, dias de fazer, de não fazer, vai ter todas as coisas, mas está salva. Do contrário, se a pessoa não te ouvir, ela vai ter que responder para Deus depois. Não tem culpa nenhuma sobre você. Você fez a sua parte. Você fez a sua parte. Amém? Então, não é como lá no passado, com uma orientação severa, porque eles estavam entrando numa terra estranha. Não, você saiu de uma terra estranha. Você está numa terra que você conhece. Você está esperando uma promessa que ela é bíblica, que você sabe que Deus vai fazer acontecer, porque já está pronto. Só falta Deus dar ordem, já está pronto. Só Deus dá ordem, já está tudo pronto. Então, meu irmão, não acrescente, não diminua. Cumpra a palavra de Deus. Se realmente for um sonho de Deus, amém. Se realmente for uma profecia de Deus, amém. Mas é isso que vai fazer você ser cristão melhor ou pior? Não, não. Foram postos à prova, que nós vimos lá em Deuteronômio, foram postos à prova. Porque o mentiroso falou e aconteceu. E o crente acreditou. Se é de Deus, você não tem que servir a outra coisa, você tem que servir a Deus. Qual que é a sua palavra com a pessoa? Aconteceu, eu estou... Só eu desculpar de tudo. Se eu fui curado, foi Jesus que me curou. Se eu recebi uma bênção, foi Jesus que batalhou essa bênção para mim. Tudo que eu tenho foi Jesus que me deu. Nossa, foi de outra embalação, eu te falei. Agradece ele também. Agradeça ao Senhor, que usou a vida de uma pessoa que realmente falou a verdade. Senhor, eu te agradeço por você ter me dado na vida do pastor, do irmão, da irmã, quem quer que seja, que me exaltou, que me abençoou. Mas a glória é para o Senhor, a honra é para o Senhor, tudo é para Ele, por Ele e para Ele. Nós só somos aqueles que ajudamos uns aos outros. Amém? Amém. Fique de pé na presença do Senhor, vamos adorar o Senhor. Vamos lá, Carol? Claro. Continue praticando, continue cumprindo o seu ministério.